O que tem a ver a Páscoa de Jesus, Nazaré, com a Páscoa dos judeus e da Igreja Católica Romana e demais igrejas cristãs protestantes, as antigas e as mais recentes? Olá! De novo, para esta segunda parte do programa 89 da nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. Com a paz que vos saúdo, a paz que recebo de Jesus, que próprio Jesus é, o Jesus histórico, e que também vos dou, como ele nos dá a todos. O que tem a ver a Páscoa de Jesus de Nazaré com a Páscoa dos judeus e da Igreja Católica Romana e demais igrejas cristãs protestantes, as mais antigas e as mais recentes, todas? E eu devo dizer-vos assim, frontalmente, o que nunca ninguém nos diz. Que não tem a Páscoa de Jesus, não tem literalmente nada a ver com essas Páscoas. São todas falsas. Sempre nos esconderam a Páscoa de Jesus. Páscoa quer dizer passagem. Pronto, sempre nos esconderam a passagem pela história de Jesus de Nazaré. Só que isto já é uma notícia boa. A passagem histórica pela história de Jesus de Nazaré, o filho de Maria, o camponês artesão, nascido em Nazaré, sabem? Sempre nos esconderam a Páscoa ou passagem de Jesus pela história, a nossa história. E que cada ano é ritualmente celebrada pelos judeus. A Páscoa, que é celebrada todos os anos, é dos judeus e é dos católicos romanos e demais igrejas cristãs. As únicas de que se fala e que ritualmente se celebram. E essas Páscoas sempre nos esconderam, que só têm servido para apagar definitivamente da memória dos povos a Páscoa ou passagem de Jesus histórico pela história. É tudo feito para fazer esquecer a existência de Jesus histórico e a sua passagem pela história. A sua passagem, que é a sua Páscoa pela história. Pois é, mas verdadeiramente, a única que verdadeiramente nos faz passar, a de Jesus histórico, é a única Páscoa que nos faz passar de animais racionais a seres humanos plena e integralmente humanos, religados uns aos outros, a cuidar de nós, uns dos outros, e da casa comum que é o planeta. E a fazer tudo isso e a viver assim todos os dias, do nascer ao morrer, como se Deus não existisse, apenas nós. Porque Deus não precisa de ser invocado, precisa de ser rezado. Não quer que se lhe reze, não quer que se invoque. Quer é que nós nos assumamos em plenitude na história, tal como Jesus de Nazaré. Primeiro foi a Páscoa dos judeus, que celebra ritualmente a lendária fuga dos hebreus e outras tribos do Egito, dos faraós. E que depois o judaísmo bíblico, com destaque para a sua casa real de David Salomão, mandou escrever nos livros de Pentateuco. E que tudo isso é relatado depois ao estilo das grandes epopeias. Uma coisita que, se aconteceu, foi insignificante na altura, é depois escrito ao estilo das grandes epopeias próprias do poder vencedor
e que se pretende perpetuar de geração em geração. E então tem que ter livros que justifiquem isso. E narrativas epopeicas que justificam isso. Dela fala abundantemente a Bíblia dos judeus e falam as igrejas cristãs, judeu-cristãs, com destaque para a católica romana, e que atingiu o seu apogeu com o imperador Constantino e depois com os papas de Roma, seus sucessores, até o nosso tempo. Hoje é o Papa Francisco, lá retido no Vaticano, a rezar e a chorar, como se isso tivesse algum significado e tivesse alguma valia para os seres humanos em aflição. Hoje, manifestamente, estas igrejas está tudo em declínio. E estas Páscoas está tudo em declínio. Eu diria em vias de extinção. Com esta pandemia Covid-19, está a revelar-se. E afinal, está a revelar que os templos não prestam para nada, os santuários não prestam para nada, não fazem nada de útil, são prejudiciais. Tudo o que lá acontece é prejudicial. E neste tempo a Covid-19 obrigou os governos e a própria organizações religiosas a fecharem esses locais. E todas as atividades que lá se realizavam estão suspensas, inclusive a comunhão do corpo de Cristo, de que a Igreja Católica tanto se ufana e que é tão fundamental. Afinal não presta, porque agora vive sem o corpo de Cristo, sem comer o corpo de Cristo, sem beber o sangue de Cristo. Aliás, nós não somos monstros para andar a comer e a beber sangue de carne e sangue de alguém, de algum ser humano. Sinal que tudo não passa de ritual e de faz de conta. Outra, muito outra, é a Páscoa, a passagem de Jesus histórico pela história, o Filho de Maria. E ela começa 4, 5 anos, ou 5, 6, 5 anos antes do seu nascimento, o ano que lhe é atribuído, o ano 1, e é consumada. É consumada em abril do ano 30. A investigação histórica, hoje, e aliada à científica, relacionada com esta descoberta, e está empenhada também nesta descoberta, pois revela-nos que a Páscoa de Jesus, a sua passagem pela história, acontece. E é consumada em abril do ano 30, numa altura da Páscoa, em que estava a celebrar, ele é judeu, em que estava a celebrar em Jerusalém a Páscoa dos líderes, dos chefes dos judeus. Quando o pleno dos três poderes tem dominado o mundo com destaque para o religioso. E então o pleno dos três poderes conhece Jesus histórico, fica tão atrapalhado com ele, com o seu ser de viver, com a sua passagem na história, e o seu modo de ser e de viver, e o pleno dos três poderes juntam-se. Mas ele é o pleno dos três poderes, mas o pai dos outros dois é o político, é o religioso. E os outros dois são o político armado e o económico financeiro. Mas põem-se todos de acordo e decidem prender Jesus, matar, julgar e condenar Jesus à morte e executá-lo na cruz do Império, como o maldito dos malditos, para que, assim, nunca mais o seu nome fosse sequer pronunciado. Acontece, porém, que o pleno dos três poderes, ao mesmo tempo que consegue isso, também consegue outra coisa que não queria, mas que se põe hoje a nu. Mostrou que o pleno dos três poderes é o pleno do hediondo, organizado e cientificamente organizado. Assim como é hediondo, o pleno do hediondo, o Deus que ele invoca.
que ele apresenta, que ele difunde, que ele ensina em todas as escolas e universidades do mundo. Desta Páscoa de Jesus, desta passagem de Jesus pela história, consumada em abril do ano 30, fala o meu livro, Jesus segundo os 4 Evangelhos, em 5 volumes, Seda Publicações. Com especial destaque para o Marcos, o Evangelho de Marcos e o de João. São testemunhos escritos em clandestinidade, que nos dão a conhecer Jesus, o camponês artesão, o filho de Maria, o primeiro e o último ser humano que historicamente resiste ao pleno das tentações. Também há o pleno das tentações, como há o pleno dos poderes. E por isso, como resiste às 3 tentações por toda a vida. Através do seu ser, viver, agir histórico, e ele punha nu o hediondo que é o pleno dos 3 poderes e o seu Deus. O mesmo dos livros sagrados, o mesmo da Bíblia, o mesmo do Alcorão, o mesmo das igrejas cristãs todas, judeu-cristãs todas, mas não é o de Jesus. Não é o de Jesus. E esse Deus é um Deus hediondo. Hediondo, ouviram bem? O pleno do hediondo. Cruel, sádico. A sua Páscoa, a Páscoa de Jesus, é a sua vida na história, a sua passagem na história, pela história. Não para sair dela quando é consumada pelo pleno dos poderes, mas para ficar nela semeado com o seu sopro de vida, de qualidade e em abundância. Sopro esse derradeiro que ele dá ao expirar na cruz. É nele e com esse sopro derradeiro, esse sopro de vida, e de vida em plenitude e em abundância, que nós estamos a viver, que podemos viver, devemos viver. Porque a Deus nunca ninguém o viu. E dá-se a conhecer em Jesus assim, nesta passagem de Jesus pela história. Dá-se a conhecer. Mas também dá a conhecer que o pleno dos poderes é o hediondo. E que o Deus do pleno dos poderes é o hediondo. E que os livros sagrados são o pleno do hediondo. E então, o sopro de Jesus, o seu derradeiro sopro, é a sua Páscoa total, consumada, chegada à plenitude, e que está aqui entre nós, semeada entre nós. E eu vivo do seu sopro. Só quando vivemos do seu sopro é que somos assim, seres humanos, plenos e integrais, amigos da verdade, que não sabem, que não vão em cantigas, que não vão em mitos, que não vão em crenças, que não vão em religiões, que não vão em nada disso no religioso. Isso tudo é hediondo. Tudo isso é hediondo. E se havia dúvidas, esta pandemia, Covid-19, veio por tudo a nu, que os poderes são o hediondo, que as igrejas, as religiões, os livros sagrados são o hediondo. Porque a humanidade tem de mudar de ser. Mudar de ser, modo de ser. Tem de nascer de novo, do vento, deste sopro de Jesus. E tem de mudar de Deus. Acolher o Deus de Jesus, que dá-se a conhecer só nas vítimas. Que se dá a conhecer nas vítimas. E que nos dão como mandamento final, como já vos disse na primeira parte. Amai-vos uns aos outros. Só. O resto não interessa. Amai-vos uns aos outros. Inventemos e vivamos na história como se Deus nunca existisse. O meu abraço e o meu beijo.